mais de 800 mil aposentadorias por invalidez serão revisadas nesse ano de 2025, de acordo com informações recentes divulgadas pelo próprio INSS. Isso, de fato, compromete a vida dessas pessoas e dessas inúmeras famílias que vão perder o risco de perder a sua única fonte de renda. E se não bastasse isso, o veto número 38, referente a um projeto de lei que permitia que principalmente as pessoas com deficiência não precisassem de revalidar as suas perícias anualmente, fazendo com que essas pessoas sejam obrigadas e constrangidas a terem que justificar a permanência da sua deficiência em caso da aposentadoria por invalidez. Tudo isso e muito mais eu vou explicar aqui nesse vídeo de hoje, então acompanhe até o final para que você possa entender exatamente o que está acontecendo, como que vai funcionar essa situação e o que você pode fazer para se precaver ou para recorrer caso aconteça um cancelamento aí na sua família. André Coelho aqui mais uma vez, sou advogado especialista em direito da pessoa com deficiência e também tenho uma deficiência auditiva com a qual eu luto há muitos anos e esse canal aqui a gente usa justamente para compartilhar e dividir com vocês informações seguras, informações boas para que você possa ter mais qualidade de vida, podendo usufruir dos seus direitos que estão na legislação atual aqui no Brasil. Tá legal? Bom, o papo de hoje é para a gente poder conversar um pouco de uma forma mais humanizada, sem nenhum outro tipo de interesse, a não ser informar você, trazer essa informação para você, sobre o que está acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas, com relação a essa enxurrada de notícias que tem aparecido aí, que afetam diretamente a vida da pessoa com deficiência. Como eu disse agora há pouco, esse canal é destinado única e exclusivamente para trazer informação de qualidade e informação segura para que você, pessoa com deficiência, ou que tenha algum familiar com deficiência, aqui no Brasil ou fora dele, a gente vem fazendo isso há muitos anos, não começamos ontem, não começamos semana passada, nem mês passado, nem ano passado. Então, há muitos anos a gente vem fazendo esse trabalho voluntário aqui para trazer informação de qualidade, porque a gente entende que a grande barreira, a primeira grande barreira para as pessoas com deficiência no Brasil é justamente a falta de acesso à informação, o que faz com que essas pessoas acabam vivendo à margem da sociedade e com menos dignidade. Bom, pessoal, então eu tenho falado aí nos últimos dias sobre algumas situações que têm surpreendido negativamente as famílias e pessoas com deficiência em todo o Brasil, desde as últimas semanas de dezembro passado. Nós temos tido notícia aí de uma série de decisões governamentais que afeta diretamente a vida dessas pessoas. Como sempre, eu quero deixar um registro aqui muito importante. O nosso canal nunca foi e nunca será objeto de discussão política ou política partidária. A gente não corrobora com esse tipo de coisa, a gente entende que a causa da pessoa com deficiência é uma causa que é superior, está acima de discussões políticas. A gente aqui discute política pública para a pessoa com deficiência. Agora, discutir política não é o meu papel, eu não entendo disso, não quero fazer isso, e o problema, ou os problemas ligados a políticas públicas para pessoas com deficiência não estão acontecendo de hoje, não foram no governo passado, nem no retrasado. Isso acontece há muitas décadas, em todos os últimos governos nós tivemos problemas, então não é aqui que a gente vai discutir essa questão relativa à política ou política partidária em relação a decisões governamentais para pessoas com deficiência. E o que eu quero trazer hoje então para vocês é esse anúncio aí que vocês viram no começo do vídeo, o próprio INSS divulgou, o próprio governo divulgou, que nesse ano de 2025, e atenção aí para essa data, a partir de março, agora próximo, o INSS vai começar uma revisão em ao menos 802 mil aposentadorias por invalidez. Então veja, o que isso tem a ver conosco aqui, que tratamos sobre assuntos referentes a direitos da pessoa com deficiência? Acontece que eu venho reiteradamente trazendo aqui no canal uma informação dizendo que a aposentadoria da pessoa com deficiência é a mais vantajosa, é a melhor que nós temos. Nós temos aqui, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima para vocês, um vídeo que eu explico por que a aposentadoria da pessoa com deficiência é a melhor, por que funciona dessa forma e como que você faz para alcançar esse tipo de aposentadoria. Mas o que acontece, assim, uma explicação bem rápida, é que para as pessoas com deficiência terem acesso a essa aposentadoria chamada de aposentadoria da pessoa com deficiência, ela precisa preencher alguns requisitos básicos e importantes. Então, nem todas as pessoas que têm uma deficiência ou adquirem alguma deficiência vão poder acessar imediatamente esse tipo de aposentadoria, porque elas precisam
preencher alguns requisitos, por exemplo, como tempo de contribuição para o próprio INSS, ou aqueles que são servidores públicos, idade em algumas situações, tá certo? Então aqui no canal você vai encontrar muito material explicando cada uma delas detalhadamente. Mas aquelas pessoas que eventualmente não preenchem esses requisitos para esse tipo específico de aposentadoria, que é a mais vantajosa que nós temos no sistema previdenciário atualmente, elas vão precisar optar pela aposentadoria por invalidez. Qual é a grande questão relativa à aposentadoria? Qual é a grande diferença relativa à aposentadoria por invalidez, né, que a gente conhecia antes da reforma, mudou de nome, agora chama-se aposentadoria por incapacidade permanente, mas esse nome infelizmente acho que não pegou e nem vai pegar, todo mundo continua chamando de aposentadoria por invalidez. Qual é a diferença desse tipo de aposentadoria para a aposentadoria da pessoa com deficiência? Bom, basicamente, tá? É que a aposentadoria por invalidez, ela não tem diretamente a ver com a deficiência ou com a doença. Tem a ver com a incapacidade da pessoa em não conseguir realizar o seu trabalho ou a sua atividade que ela estava realizando. Então tem muito mais a ver com a sua incapacidade do que com a deficiência. Lembrando que deficiência é uma coisa, incapacidade para o trabalho é outra, completamente diferente. Eu também tenho vídeos aqui no canal explicando essa diferença, para que as pessoas não confundam uma coisa com outra. Então vamos pensar sendo um exemplo bem simples. Vamos pensar no caso de uma pessoa que trabalhava na área de saúde, uma enfermeira, que teve um problema, que adquiriu uma deficiência visual. Impossível dela continuar sendo enfermeira. Então, ela vai optar, dependendo da idade dela, do tempo de contribuição, se ela não conseguir preencher todos os requisitos para a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela vai ter que optar pela aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela tem alguns problemas, como, por exemplo, o cálculo dela. Depois da reforma de 2019, o cálculo da aposentadoria por invalidez piorou muito. Ela desceu, então ela não é vantajosa por causa disso, e ela impõe à pessoa a impossibilidade de qualquer outro tipo de atividade profissional para completar a renda, né? Inclusive sob pena de perder o benefício, ter que devolver, uma série de problemas aí. E aí o que acontece? Segundo a informação que vocês viram no começo, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo detalhe dessas notícias que foram publicadas aí na internet, o governo quer fazer a revisão dessas mais de 800 mil aposentadorias por invalidez porque entende que há pessoas que não precisam mais desse benefício. Então veja, essa é a justificativa do governo. Só que aliado a isso, somado a isso, nós também tivemos no final do ano um veto a um projeto de lei, um veto presidencial a um projeto de lei que determinava, que permitia que as pessoas com deficiência não precisassem fazer a revisão dos seus benefícios anualmente ou de 2 em 2 anos, aquelas pessoas que tinham a deficiência permanente. E o governo vetou isso. Então, ou seja, junte uma coisa com outra agora. Eu quero que você junte uma situação com outra, tá? Rapidamente. O governo avisa, comunica de uma grande revisão, de um grande pente fino nas aposentadorias por invalidez. Agora, no começo, na primeira semana de janeiro de 2025. No final do ano passado, nós temos aí a proibição, através de um veto, que impede que as pessoas com deficiência não precisem, né, elas não precisariam mais fazer revisões periódicas dos seus benefícios, porque deficiência não regride, gente. A realidade é essa, né? Eu gostaria muito que a minha deficiência auditiva regredisse, que ela desaparecesse. Eu não optei por ficar sem audição. Não foi uma opção minha. Então é muito constrangedor, eu não recebo nenhum benefício hoje, nenhum tipo de aposentadoria, mas é muito constrangedor a pessoa ter que ir lá todo ano para poder confirmar que continua sendo uma pessoa com deficiência. É um ponto aí muito delicado, muito constrangedor. Eu expliquei isso com detalhe em relação a essa questão do veto no último vídeo, então é só voltar aí um vídeo ou dois aí que você vai encontrar essa explicação detalhadamente, o que eu acho de tudo isso e o que está acontecendo e o que pode ser feito, inclusive, para você que é pessoa com deficiência e vai precisar ficar revendo essa situação, né, se esse veto não for derrubado. Está marcado uma sessão no Congresso Nacional para votação desse veto a partir do dia 7 de fevereiro, que é uma sexta-feira. Obviamente não vai acontecer no dia 7. E a gente sabe, porque a gente já passou por outras experiências com relação à tentativa de derrubada de vetos relacionados a questões ligadas ao direito da pessoa com deficiência, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso, sabe que eu já estive efetivamente
profundamente envolvido com essa questão. O último veto que eu participei aí da tentativa de derrubada foi o veto 68, em 2023. A gente teve aí que aguardar quase um ano, praticamente um ano, né, na verdade, para esse veto ser derrubado. Então foi uma época de muito sofrimento para as pessoas que estavam aguardando essa questão e, por fim, graças a Deus, o veto foi derrubado, mas foi um ano de espera. E eu não acredito que esse veto 38 seja muito mais rápido que isso também. Enfim, tomara que sim, né? Tomara que seja bem rápido e acabe essa agonia e que permita que as pessoas com deficiência não precisem ir lá todo ano para confirmar que a sua deficiência não desapareceu. Essa é a questão prioritária que envolve a questão da derrubada desse veto. Mas deixa eu explicar algumas questões relativas à questão da revisão dessas aposentadorias, porque tem muita gente com dúvidas, sem saber como é que ela vai funcionar, sem saber como se preparar para poder chegar nesse momento, se chegar algum aviso aí para você. Então, preste atenção aqui em alguns detalhes importantes. Primeiro, essa revisão, como a lei prevê, ela só vai ser obrigatória para as pessoas que tenham menos de 60 anos de idade. Aquelas pessoas que têm mais de 60 anos de idade não são obrigadas a fazer essa revisão. E pessoas entre 55 e 60 anos que tenham mais de 15 anos de aposentadoria por invalidez também não são obrigadas. Então presta muita atenção, você que é maior de 60 anos de idade, que tem aposentadoria por invalidez, ou você que está na faixa de 55 a 60 e que já tem a aposentadoria há mais de 15 anos. Você não é obrigado a fazer essa revisão. Mas olha, eu não vou ter nenhuma surpresa, não será surpresa para mim, se chegar alguém aqui dizendo para mim, olha, fui convocado para revisão do pente fino da aposentadoria por invalidez, tenho mais de 60 anos e como é que pode? Ou estou na faixa dos 55 ou 60 e tenho mais de 15 anos e fui convocado, o que eu faço? Então eu vou explicar para você assim, muito rapidamente o que você faz. Bom, a primeira coisa eu recomendo que você procure um profissional, um advogado para te orientar. Mas se você não tiver acesso a um profissional para fazer isso, você pode simplesmente, lá na própria convocação que você vai receber, eu vou te dizer por onde você vai receber essa convocação, lá na página do INSS, no aplicativo, apresentar uma justificativa, olha, eu tenho mais de 60 anos, está aqui a minha carteira de identidade, e eu não preciso, por lei, eu não preciso fazer essa revisão. Ou então eu tenho mais de 15 anos já, estou na faixa dos 55 aos 60, eu tenho mais de 15 anos de aposentadoria por invalidez, também estou isento de fazer essa revisão. De novo, pessoal, eu não me surpreenderei se o INSS convocar pessoas dessa faixa. Eu não vou me surpreender. Outra coisa que eu não vou me surpreender é pessoas que precisam permanecer com o benefício, porque elas não estão aptas a voltar ao trabalho, pelas condições de saúde dela, ou pela deficiência dela, e o INSS vai suspender ou cortar o benefício. E aí, a dica que eu dou para você é a seguinte, essa convocação vai começar em março, segundo eles, né, caso nada mude. Então, prepare esse momento, vá ao seu médico, atualize o seu laudo, peça ao seu médico para que seja verdadeiro, né, coisa verdadeira, não é para inventar mentira, porque se inventar mentira, já sabe o que vai acontecer. De forma verdadeira, ele ateste que você ainda permanece sem condições de realizar suas atividades profissionais por conta da sua saúde ou por conta da sua deficiência. Isso vai te ajudar na hora de poder recorrer, caso o INSS queira suspender ou cancelar o seu benefício lá de aposentadoria por invalidez. Essa dica é muito importante, muito preciosa, e isso você precisa fazer já para que você possa ter menos problema com essa questão dessa convocação desse pente fino aí. Outra dica muito importante também que eu quero compartilhar com vocês é como que essa convocação será feita. Bom, a princípio essa convocação será feita pelo aplicativo do INSS, e aí eu sugiro que você atualize seus dados lá, e-mail, endereço, telefone, pelo próprio aplicativo Meu INSS, ou pela rede bancária. Também eu fiquei sabendo que é bem provável que você, quando for receber o seu benefício do mês de março, vem aquele extratozinho lá que você recebe, né, do próprio banco, ou você tira no caixa, e aí vai vir um aviso para você comparecer a uma agência do INSS para poder fazer essa revisão ou passar por essa revisão. E aí aqui vem o ponto mais importante, né, que é o que eu queria chegar para poder passar a orientação para vocês e também trazer aí o que eu sugiro que vocês façam na possibilidade de um problema que vocês vão enfrentar. A gente está falando de mais de 800 mil aposentadorias. É muita coisa, é muita gente que está nessa história. Então, pessoal, na minha opinião, o grande problema que vai acontecer é o seguinte, com todas as exceções naturais, né, toda regra tem uma exceção, toda situação tem uma exceção, nós sabemos, porque a gente vem discutindo aqui nesse canal há muitos anos, repito, há muitos anos a gente vem discutindo aqui a questão das perícias no INSS.
As perícias médicas e as perícias sociais são perícias delicadíssimas, né, importantes, elas mudam a vida da pessoa. Você imagina uma família que hoje está vivendo pai, mãe e um filho ou 2 filhos com aposentadoria por invalidez e tem esse benefício cortado e a pessoa não tem condição de saúde ou tem uma deficiência que a impede de continuar o trabalho. O que vai acontecer com essa pessoa? Né? É algo muito sério isso. A empresa vai aceitar que a pessoa retorne ao trabalho normal? O médico do trabalho lá da empresa vai aceitar? Será que vai? Assim, com essa facilidade toda? Eu não sei, eu acredito que não. Acredito que isso vai ser muito sério. Mas vamos falar da perícia, né? Então, como eu disse, com todas as exceções que são naturais a qualquer regra, infelizmente, as perícias do INSS hoje, elas são feitas de uma maneira muito... eu vou tentar usar aqui uma palavra muito decente, tá? Elas são feitas de maneira muito injusta. Na maioria das vezes, são perícias que demoram 5, 10 minutos no máximo. Então, reavaliar uma situação de uma pessoa, da condição de saúde de uma pessoa, da condição da deficiência de uma pessoa em 5, 10 minutos, vamos combinar que não é algo que é justo, que não é algo que é minimamente digno para uma pessoa, né? A situação da saúde ou da deficiência de uma pessoa precisa de uma avaliação delicada, extensa, que envolve não só a própria patologia ou a própria doença, mas também as condições que a pessoa vive, a condição psicológica, emocional, o ambiente que a pessoa vive, o que pode acontecer se ela voltar a trabalhar ou não. Então, envolve uma série de situações que precisa de uma avaliação delicada, aprofundada, e infelizmente isso não acontece. Então imagine, para a quantidade de revisões que estão sendo propostas aí, e uma coisa importante que eu acabei não falando ainda no vídeo, para uma justificativa, segundo o governo, de uma economia de 10 bilhões de reais. Bom, ok, entendo que o governo precisa economizar mesmo, né, para poder colocar a sua agenda fiscal em dia, e precisa economizar em todas as frentes, inclusive na frente aí de benefícios previdenciários, como a aposentadoria por invalidez. Eu estou super de acordo com isso. Mas também em outras frentes, né? Acho que poderia também economizar em outras frentes. Mas voltando ao que nos interessa aqui. O problema é que eu acho que o que vai acontecer na prática, que a grande maioria das pessoas que forem convocadas para essa revisão, para esse pente fino, vão passar por situações de perícia que nem sempre vão corresponder à realidade daquilo que precisa ser feito para poder apurar se a pessoa tem que manter o benefício ou não. Porque, veja, fazer uma reavaliação de benefícios de tempos em tempos para ver se a pessoa está bem, se a saúde dela melhorou ou piorou, ok, é uma coisa que faz sentido, né, dentro de um sistema previdenciário. Agora, fazer uma revisão dessa quantidade enorme de benefícios, com a justificativa de economia de grana, e ainda remunerando os peritos para que possam fazer isso, eu não sei se aí nós temos um conflito de interesse, uma questão ética aí estranha, e assim, na prática, né, vamos para a prática que é o que nos interessa, eu acho que nós vamos ter aí uma quantidade enorme, sem precedentes de benefícios suspensos e cancelados indevidamente, de forma que não haveria necessidade de cancelar. E aí, se você for um desses casos, eu quero te tranquilizar dizendo o seguinte: bom, se a perícia e o INSS decidirem que o seu benefício tem que ser suspenso ou cancelado, mas, de fato e de verdade, a sua situação de saúde ou da sua deficiência continuam te impedindo de trabalhar, é possível que você faça um recurso para o próprio INSS, e eu particularmente acho que não vai funcionar, porque o próprio órgão que cancelou que vai julgar isso. Então, e um recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele não é rápido, né? Demora substancialmente, enquanto isso você vai comer o quê? Então, na minha sugestão, eu entendo que uma medida judicial, um recurso judicial nesse caso, é muito mais rápido, é muito mais eficaz, porque o juiz vai determinar que seja feita, se for o caso, nova perícia judicial nesse caso, para apurar a realidade dos fatos, e eu posso afirmar para vocês, sem a menor dúvida, que a justiça, pelo menos nos últimos 10 anos, 15 anos, tem uma sensibilidade muito grande quando se trata
dessa questão da vulnerabilidade da saúde das pessoas, da deficiência, e eu posso afirmar isso, porque eu trabalho com isso 24 horas por dia, é o que eu faço todos os dias. Então, posso afirmar que lá na justiça a situação é muito mais real, é muito mais sensível, muito mais efetiva para que o seu recurso dê certo. É o que eu posso te afirmar. Então, há uma esperança se houver alguma injustiça, algum cancelamento de aposentadoria indevido, se for, infelizmente, o seu caso. Fazendo uma análise agora mais ampliada, né, não só diretamente com relação à revisão ou ao pente fino aí propriamente dito, e aos diretamente envolvidos com ele, a gente precisa pensar que essa revisão, esse pente fino, não vai afetar somente a pessoa do beneficiário da aposentadoria. Vai afetar famílias inteiras. Então, nós estamos falando de um número muito grande de pessoas, nós estamos falando de um retrocesso social, nós estamos falando de um impacto social muito grande, não tenham dúvida do que eu estou dizendo. Há alguns vídeos atrás eu já comentei sobre o impacto que vai acontecer também relacionado às mudanças que foram feitas na hora da concessão do BPC-Loas. Então, mais uma vez eu quero ressaltar aqui um detalhe importante. O governo federal, através dessas medidas que vem tomando desde o final do ano, e são medidas aí quase que em sequência, várias medidas em sequência que tem tomado, que tem afetado a vida e as famílias de pessoas com deficiência. O resultado prático disso é, além do retrocesso social, nós vamos ter um impacto social direto que vai cair no colo dos gestores públicos municipais. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou repetindo isso várias vezes e parece que ninguém está dando muito ouvido. Mas não tem problema, vou continuar falando. Porque as pessoas vivem nas cidades. As pessoas não vivem na União, né? Não vivem no estado do Rio de Janeiro ou de São Paulo. As pessoas vivem na cidade lá do Rio de Janeiro, de Sorocaba, Piracicaba, de Campinas, de Campos dos Goytacazes, enfim, as pessoas vivem na cidade. E vai ser por conta desses impactos, tanto do BPC, agora dessa questão da aposentadoria por invalidez, que nós vamos ter aí uma questão social muito relevante. Vocês não tenham dúvidas disso. Eu falei no vídeo referente lá ao BPC que nós temos regiões inteiras, especialmente no norte e nordeste do país, que vivem por conta de BPC-Loas, de benefícios previdenciários, também com uma aposentadoria por invalidez. E aí como é que essas regiões vão viver economicamente falando? Para os municípios mais ricos, municípios que têm mais condições, talvez esse impacto seja menor, mas nós vamos ver duas coisas crescerem, que isso vai atingir todos os municípios. Nós vamos ver os índices de criminalidade crescer, porque essas pessoas vão ficar à mercê, vão ficar à margem da sociedade. À medida que a pessoa vai para a margem, ela vai se marginalizar, e isso é uma consequência direta. Não estou dizendo que todas as pessoas viram marginais por conta dessa questão social, mas isso é um índice que tem indicações científicas e que vai acontecer naturalmente. E a outra situação vai ser um aumento significativo na população de rua, porque as pessoas vão fazer o quê? As pessoas vão morar como? Vão pagar aluguel como? Vão comer como? Eu tive agora, no último mês de dezembro em São Paulo, fiquei assustado com o número crescente de moradores de rua. Eu tinha ido já fazer em torno de uns 6 meses e fiquei assustadíssimo. A gente que não mora lá, que não está lá todos os dias, que não vai e anda na rua, percebe essa mudança significativa, né? Então, todas essas mudanças, todas essas situações, todas essas decisões governamentais que têm acontecido nos últimos dias vão criar aí uma situação social que talvez a gente nunca tenha visto no Brasil nas últimas décadas. Eu tenho falado isso, reafirmado isso, com muita tristeza, né? Não estou sendo pessimista, mas infelizmente tem que ser realista a esse ponto para poder fazer esse tipo de alerta enquanto há tempo de fazer alguma coisa para reverter essa situação. Tanto com relação ao veto 38, também tem ação direta com relação a essa história toda da revisão, né, do pente fino, quanto a essa própria decisão desse pente fino, isso pode ser revisto pelo governo, pelas entidades, pelas organizações não governamentais, pela sociedade civil, fazendo uma pressão democrática, né, pacífica, para que o governo reveja essas decisões a ponto de entender que isso pode ser feito, deve ser feito, mas de forma escalonada, de forma mais suavizada, vamos chamar assim, para não falar outra palavra aqui, a ponto de criar uma estrutura que possa, de fato, analisar com justeza, né, com humanidade, se, de fato, aquela pessoa pode ou não continuar usufruindo do benefício da aposentadoria por invalidez. Então, se você é uma pessoa que está aposentada por invalidez, ou conhece alguém que está aposentado por invalidez,
avise para essa pessoa das dicas que eu passei aqui no vídeo hoje, avise para ela atualizar os laudos médicos, para se preparar para a convocação que virá pelo próprio aplicativo do INSS, então atualize o aplicativo se está desatualizado, ou então virá pela rede bancária que a pessoa recebe, e se prepare para passar pela perícia, para que essa situação seja vista lá pelo INSS ou revista, para saber se você vai continuar ou não recebendo a aposentadoria. Caso você seja rejeitado, a sua revisão seja rejeitada lá, e se de fato, se de verdade, você ainda não tem condições de saúde ou por conta da deficiência de retornar ao trabalho, então é possível fazer um recurso judicial para que isso seja colocado no lugar novamente, e inclusive você receber eventuais retroativos que ficou sem receber, para que a sua vida volte ao normal. Então há uma esperança, há uma possível medida a ser feita, então não perca a esperança, mas se prepare aí para esse momento que a princípio vai acontecer a partir de março. Tá legal? Bom, eu fico aqui então à disposição, se você ainda não teve o entendimento completo de tudo que está acontecendo, que eu acabei de explicar. Fiquem à vontade aí para me procurar e para questionar se tem algum detalhe que eu possa esclarecer. Coloque as suas dúvidas aqui embaixo, nos comentários do vídeo, que a gente tem o maior prazer em responder vocês aí, tá legal? A gente atende todo mundo de forma 100% online, vou deixar aqui no final um vídeo explicando como é que funciona o nosso escritório. Estamos à sua disposição para atendê-los aí em todos os lugares e fora do Brasil também, tá ok? Um grande abraço para você e até o próximo.